Aleluia. Amém? Gênesis capítulo 11, versículo 4. Vamos ler o versículo primeiro, né? Deixa eu só dar um aviso. Lembrando que sábado, depois de amanhã, é a nossa viagem. Presta atenção, viu? Sábado, depois de amanhã, é a nossa viagem para João Pessoa. Tá certo? O ônibus vai sair aqui da frente da igreja 6h15, 18 horas e 15 minutos. Não tem mais vaga. Quem já deu foi, quem já pagou já era, não tem mais vagas, tá bom? Se alguém desistir, eu aviso no grupo da igreja. Mas já está lotado, as 50 cadeiras, entre Maria e Sobrado. Então não tem mais vagas, tá bom? 6h15, sábado, depois de amanhã, aqui na frente da igreja. Abra um pouquinho aqui em cima do fundo para mim, obrigado. Mandar um abraço para quem está nos assistindo pela internet. Amém, tem alguns irmãos aí que estão assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Quando todos encontrarem, eu sei que vocês já ficaram em pé, mas eu queria convidar mais uma vez você a ficar de pé, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Eu sei que ela não gosta de ser falada, mas está ali minha amiga Andressa. Cadê ela? Faça assim com a mão. Andressa está lá atrás. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Andressa é morta de vergonha. Seja bem-vinda, viu, Andressa? Gênesis capítulo 11, versículo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e toda a terra era de uma língua e de uma fala só. 2. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná e habitaram ali. 3. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los no fogo. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. 4. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcançará o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. 5. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. 6. E o Senhor Deus disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma só língua. E isto eles começaram a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. 7. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua de todos, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. 8. Assim Deus os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar aquela torre na cidade. 9. Por isso o nome dela é chamado Babel. Tem tradução que diz Torre de Babel, porque o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali Deus espalhou sobre a face da terra. Diga graças a Deus. Pai, aqui está a tua palavra, que será ministrada à tua igreja essa noite. Fala ao coração do teu povo, que nós possamos entender qual é a tua mensagem, que eu possa ter aqui, Senhor, liberdade para falar o que vem do céu e não o que vem de mim. Que o Senhor cresça e eu diminua. Glorifica mais uma vez o teu nome, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. E você diz? Mais uma vez aplauda o Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento. Quem é que não conhece a história da Torre de Babel? Muito conhecida, mas é pouco pregada. Geralmente você ouve falar sobre a Torre de Babel nos filmes, nos desenhos, nas novelas. Mas hoje eu quero trazer aqui, com uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, alguns ensinamentos que essa construção
que foi reprovada por Deus tenha nos passar. Porque, irmãos, há uma batalha constante, uma guerra entre o que chamamos de cristianismo verdadeiro, igreja verdadeira, e o mundo. Para aqueles que seguem o cristianismo bíblico, para aqueles que seguem a palavra de Deus, é muitas vezes dito que devemos se comprometer com algumas coisas do mundo, se quiser sobreviver. E muitos crentes, principalmente na nossa área, dos professores, fizeram exatamente isso. Por causa dos costumes, das tradições, das festas, quebram os princípios da palavra de Deus, e vai para o carnaval, e faz o São João, e faz não sei o que, e bababá, e bbb. Mas a pergunta é: devemos nos comprometer? A igreja do Senhor deve ser edificada sobre as coisas de Deus. E primeiro de tudo, devemos construir, como diz a Bíblia, com os mandamentos de Deus. Isso não é uma noção popular, mas é a única maneira que as coisas na nossa vida como crentes devem ser. Se a gente não construir a nossa igreja sobre os princípios de Deus, revelados na sua palavra, então vamos aprender a mesma lição que esse povo da Torre de Babel teve. Primeira lição aqui na história da Torre de Babel. Repita comigo: não há, mais alto, muita gente por pouco barulho, diga: não há uma maneira certa de fazer uma coisa errada. Não tem uma maneira certa. Olha o que diz o versículo 4 que nós lemos. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo possa alcançar o céu. Não tem uma maneira certa não de fazer a coisa errada não. Para Deus, errado é errado e o certo é certo. As pessoas aqui se reuniram para construir, mas se reuniram por um motivo específico. Eles estavam animados, alegres, porque eles iam fazer alguma coisa. Eles estavam indo fazer algo grande. Eles estavam de acordo sobre o que eles queriam fazer. Olha só o que o povo e toda a humanidade daquela época decidiu fazer. Eles realmente se propuseram a fazer 3 coisas. Quantas coisas? Primeiro, eles queriam construir uma cidade. Uma cidade. Eles queriam construir um lugar onde todos pudessem se reunir e trabalhar. Tem alguma coisa de errada nisso? Não tem, né? Queriam construir um lugar que eles pudessem conviver ali, que eles pudessem fazer com que suas famílias vivessem juntos. Não há nada de errado com isso. Todos nós precisamos de um lugar para morar, de um lar para se estabelecer, de um lugar onde nós possamos viver uns com os outros. A Bíblia fala sobre isso. Se todos trabalharmos juntos, podemos fazer uma cidade linda, maravilhosa, fantástica, um lugar que nós podemos nos orgulhar. Olha a ideia deles: vamos construir uma cidade assim. É uma cidade perfeita, onde nós possamos viver ali para sempre, sem ter que estar peregrinando para cima e para baixo. A princípio, é uma boa ideia, tem uma boa intenção. Segundo, eles queriam construir um lugar alto, uma torre. E a palavra hebraica aqui significa púlpito ou altar. Quando no livro de Gênesis o povo de Babel diz: vamos construir uma torre, no original, o que foi traduzido para a gente como torre, pode ser traduzido como púlpito. Púlpito é isso aqui, ó, lugar onde se fala sobre Deus, ou altar. Não é interessante? Quando eu vi isso aqui, quando eu fui buscar no original que eu vi isso, eu fiquei: que interessante, né? Essa palavra torre aqui significa altar ou púlpito, lugar alto. Essas pessoas queriam, em suma, construir um lugar de adoração. Tem alguma coisa errada de construir uma cidade, a cidade estando pronta, construir agora um lugar alto para adoração? Até então essas pessoas queriam alguma coisa que, se você for olhar com os olhos naturais, até boa. Uma cidade para viver em comunhão, um lugar para adorar. Mas aqui vem
uma coisa importante. O texto vai dizer: um lugar cujo cume, o que é cume? Ponta, cuja ponta dele toque o céu. Essas pessoas, irmãos, elas não eram tolas o suficiente para pensar que podiam construir uma torre para chegar até Deus. Como diz, né, alguns teólogos liberais, esse povo não é burro. Eles sabiam que nunca construiriam um lugar para tocar de fato o céu, aonde Deus vive. Os povos antigos não eram estúpidos. Eles eram tão inteligentes como a gente é hoje. Essas pessoas não podem ter sido tão tecnologicamente avançadas como nós somos hoje. Mas a ciência arqueológica mostra que eles também tinham tecnologia avançada para a sua época. Eles não eram tolos. Agora, eles podiam não ter tanto dinheiro como a gente tem, mas eles não eram ignorantes. Você só pode ir tão alto se antes você conseguir correr sem oxigênio. Assim, nem Deus, nem essas pessoas acreditavam que construindo uma torre alcançaria o céu. Até porque iria chegar uma hora que a engenharia não daria conta e a torre penderia e caía. Eles estavam construindo um lugar de adoração. Quando eles dizem uma torre para tocar o céu, torre que significa altar, céu, lugar de adoração. Um templo, um púlpito, uma cidade para se reunir, um lugar para adorar. Pastor, que coisa linda, não é assim? Que coisa maravilhosa. Até agora não vejo nada de errado com isso. Em terceiro lugar, eles vão dizer assim, ó: façamos-nos um nome. Um nome. Os construtores da Torre de Babel queriam ser famosos para que pudesse atrair outras pessoas para o seu projeto. A publicidade é boa, o anonimato é ruim. Vamos ter uma reputação para a construção. Vamos contar aos outros as coisas boas que nós estamos construindo, e nós vamos atrair mais pessoas para o nosso projeto. A gente não põe o cartaz na internet, é para quê? É para que as pessoas vejam o que nós fazemos de bom e venha. Não é assim? Não tem nada de errado em eles fazerem um nome que representasse todos os bons feitos que aquela cidade e que aquela torre teria. Até agora, tudo certo. Só que aí vem um problema. Eu fiquei me perguntando, mas por que Deus interveio contra Babel se tudo que está aqui é bom? É uma ideia boa, tem boa intenção. 3 coisas boas, 3 intenções que não são ruins, mas um problema. Todas as 3 intenções foram contra a vontade de Deus. Olha só aonde está o segredo para você entender por que Deus não aprovou aquela cidade e nem aquela torre, aquele lugar de adoração. Está no versículo de número, aleluia, 8. Põe aqui, por favor, versículo 8. Gênesis capítulo 11, verso 8. Versículo 4, perdão. 11, 4. E eles disseram, olha só, e eles disseram: vamos, faremos uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. Façamos também um nome, olha só, olha o motivo, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Vamos construir para que nós não venhamos ser espalhados pela face da terra. É aqui que está o problema. Por quê? Porque capítulos antes, Deus dá uma ordem para esse mesmo povo. Coloca aí, capítulo 9, versículo 1. Esse mesmo povo recebe uma ordem de Deus. Qual é a ordem? E abençoou Deus a Noé e a todos os seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra.
Deus disse: se espalhem pela terra. Mas o povo disse: vamos construir uma cidade, vamos construir um altar. Quem sabe nós não mudamos a ideia de Deus e a gente não sejamos espalhados sobre a terra. É aqui que está o problema. A intenção é boa, a ideia é boa, não tem nada de errado, mas o problema é que está contra a vontade de Deus. E é por isso que no início eu pedi que vocês repetissem essa frase, que diz assim: não há uma maneira certa de fazer uma coisa errada. Ah, pastor, mas eu quero deixar meu marido. Traiu? Não. Morreu? Também não. Apanha dele, tem ameaça de morte? Não, depois não pode deixar. Mas fulano não tem mais. Não tem mais opções. Por melhor que seja a sua intenção, se vai contra a vontade de Deus, Deus nunca vai aprovar o que você está fazendo. Gostando ou não, Deus disse: enchei, multiplicai, se espalhem pela terra. Mas o povo disse: vamos construir um altar para Deus, vamos construir uma cidade para Deus, para a gente adorar junto. Deus disse: adore separado. O povo disse: mas a gente quer adorar junto, é tão bonito, não tem nada de errado com isso, não tem nada a ver. Já viu esses crentes? Não tem nada a ver, pastor, fazer uma tatuagem. Não tem nada a ver, pastor, beber um pouquinho só de cerveja. Não tem nada a ver, pastor, eu fazer isso. É por causa do nada a ver que você vai sofrer a mesma coisinha que o povo de Babel sofreu. Jesus disse: pelos frutos vocês conhecem que tipo é a árvore. Essa semana uma pessoa falou assim: pastor, tem uma pessoa que ela sempre coloca na internet que não tem problema em fazer tatuagem. Eu disse: olha para a vida dela, não olha para o que ela fala não, olha para a vida dela. Olha para a nossa vida que prega contra, e olha para a vida dela que prega a favor, e vamos ver com quem é que Deus está. Porque pelos frutos, pela vida que a pessoa tem, é que você sabe se a fonte que ela fala é boa ou ruim. Porque Jesus disse: não pode da mesma fonte sair água boa e água amarga. Quer saber se o que a pessoa está ensinando vem de Deus? Cuidado, que pelas palavras você pode ser seduzido. Pelas palavras você pode ser enganado. Satanás enganou Eva citando a palavra. Tentou Jesus citando a palavra. Ele é mestre em distorcer a Bíblia. Ele é mestre em distorcer a verdade. Mas olha a atitude. Olha a vida que a pessoa leva. Olha o casamento dela destruído. Olha o que ela anda fazendo. Coisas imundas. O que ela fala não tem credibilidade, porque a vida que ela leva é uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Porque Deus ordenou que a humanidade reproduzisse, espalhasse, que povoasse a terra, e em vez disso a humanidade povoou a terra até chegar a ensinar. Quando chegaram a ensinar, que viram as águas, que viram o clima perfeito, que viram as montanhas maravilhosas, eles disseram: não vamos sair daqui. Não vamos sair daqui. Eles pararam ali. Nesse ponto o homem decidiu ignorar a ordem de Deus, e eles quiseram ficar e crescer ali. Irmão, eu posso dizer isso com todo o amor que eu tenho no meu coração por você. Não existe maneira certa de fazer uma coisa errada. O mundo vai nos dizer: contanto que você não fira ninguém, faça o que quiser. Se for com amor, faça o que quiser. O que vale é o amor. Vai nessa, que o que vale é o amor. Vai nessa. Se Deus não me incomodar, eu faço. Deus vai te incomodar demais, o que Ele já falou que não era para fazer na palavra. Se Deus não me cobrar, você vai sofrer as mesmas consequências que o povo de Babel sofreu, por cometer o mesmo erro que eles cometeram. Aleluia, aleluia. Mesmo organizações como a igreja, grupos que costumavam ser centrados em Cristo,
focado nos seus ministérios. Muitas igrejas, estão se inclinando para o mundo, para a vontade do povo, ao invés da vontade de Deus. Mas eu vou repetir: não há uma maneira certa de fazer uma coisa errada. Não tente fazer achando que vai ludibriar. Deus não vai aceitar. Aleluia. Para o homem ou para a mulher que se vinga da pessoa que te ofendeu, a Escritura diz: não existe maneira certa de fazer a coisa errada. Para o pastor que lê o que a palavra de Deus diz e não fala a verdade com medo de perder pessoas, a Bíblia diz: não há maneira certa de fazer a coisa errada. E você pode me perguntar: como é que nós vamos determinar o certo e o errado? Responda-me rapidamente: o que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus acha disso? O que os grandes homens e mulheres de Deus que foram usados para ganhar essas nações disseram sobre isso? Spurgeon, príncipe dos pregadores, teve a sua vida inteira ganhando alma para Jesus. Disse que beber é errado, que é errado fazer tatuagem, que é errado separar. Mas bom é você que posta um negócio na internet, tem 3 curtidas, nunca fez nada por ninguém. Bom, quem está certo é você. Os grandes homens de Deus estão errados. Água suja, árvore podre, gente maliciosa, lobos disfarçados de ovelha, obreiros e crentes fraudulentos. A palavra de Deus está dizendo nessa noite: não há uma maneira certa para fazer uma coisa errada. Quando Israel pediu a Samuel que lhes mostrasse o caminho certo, olha o que Samuel disse, capítulo 12, versículo 23 de 1 Samuel: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra Deus, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois verão quão grandiosas coisas o Senhor vos fez. Quando Deus nos manda fazer uma coisa, nos manda andar no caminho, viver para Ele, então não há uma maneira certa de abandonar a sua direção. O corpo humano é tão frágil, mas o nosso Deus é maravilhoso. A visão humana é limitada, só podemos ver o agora, só podemos ver o que está na frente, nem o que está atrás de você, você não consegue ver se você não se virar. Mas o nosso Deus vê, controla tudo, controla a história, controla a família, controla o futuro. E essas pessoas se juntaram para viver juntos fora da ordem de Deus e sem a presença de Deus. Quando Deus disse para o povo crescer e se espalhar, o Senhor fez isso porque era o melhor que Ele poderia fazer. Mas o homem disse: farei um jeitinho para mudar a ordem de Deus. Repita comigo: não há maneira certa para fazer o que é errado. Sabe como é que se chama pegar o certo para fazer o errado? Fraude, furto. Segundo, se Deus não estiver no centro do teu projeto, você está usando betume como argamassa. Olha o que diz o versículo 5: e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse isso. Interessantíssimo o que o Senhor estava dizendo. E Ele disse, verso 6: eis que o povo é um, e a língua é uma só. E eles começaram a fazer, e agora lhes será restrito do que eles podiam imaginar. Por quê? Porque eles estão usando betume como argamassa. Antes do início desse projeto, o povo fez um inventário rápido sobre o que tinha. Eles disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. E os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume, verso de número 3, de argamassa. Olha só, o povo que inventou o tijolo, primeira vez
A invenção do tijolo foi aqui. Pegaram o barro, misturaram ali, um barro específico, botaram no fogo, fizemos os tijolos. E a Bíblia diz que esses tijolos eram tão duros quanto a pedra. Parecia que as pessoas tinham as matérias-primas necessárias para construir essa grande cidade e esse grande altar, essa torre. E eles estavam cheios de pedra, ensinar para construir. Mas a argamassa que essas pessoas estavam planejando usar era o betume. Põe o versículo 3, por favor, Sabrina. E eles usaram o quê? Betume por cal, ou betume por argamassa. Você consegue imaginar essas pessoas construindo um lugar alto, uma torre bem alta, usando tijolo e betume? Pode funcionar por um tempo, mas quando o sol começou a esquentar, o que vai acontecer? Fica viscoso, pegajoso. Porque o betume é um material que a natureza fabrica, que ele cola muito. Ele é muito grudoso, mas ele não suporta calor. Qualquer coisa quente que se aproxima do betume, ele vira lama. Então imagina os caras construindo uma torre altíssima, com um negócio que na hora que o sol aparecesse, o negócio se desmanchava. O negócio ficava mole. Olha as paredes de Jericó. Quem lembra de Jericó? Quando Deus disse: dei 7 voltas. Olha como Deus é inteligente. Jericó, as paredes eram tão largas que não dava para o sol bater e queimar o alicerce do betume. Aí Deus disse: acenda a tocha e fique rodeando 7 vezes a cidade. Porque o fogo da tocha, quando encostava na parede do betume, amolecia. Quando o povo deu a 7ª volta, tocando, gritando, que a parede esmoreceu, as muralhas de Jericó, pum, caíram no chão. Porque tudo que o homem constrói veio do material, que não se esqueça, foi Deus que mandou a terra produzir. Não adianta nós construirmos nada, porque Deus sabe muito bem como é que faz para desmanchar todo o negócio. Então, imagina como Jericó caiu, aquela torre de Babel também cairá. Se Deus não estiver no centro de qualquer projeto em que você trabalhe, então você está utilizando betume em vez de argamassa. Argamassa aguenta calor, argamassa aguenta chuva, argamassa aguenta sol, betume não. Qualquer calor, qualquer coisinha, ele desmancha, ele cai. E Deus estava dizendo aqui: desci para ver a construção que eles estavam fazendo, e ao invés de colocar argamassa, eles botaram betume. Deus disse: se fosse eu que tivesse dado o projeto, era argamassa que vocês iam usar, mas como vocês estão fazendo sem mim, usa betume. Mal sabe vocês que esse projeto tão alto, ao sol raiar, cairá por terra, e grande será a ruína. Lembra da arca de Noé? Deus deu o projeto a Noé, disse qual era a madeira e disse qual era a tinta. O barco afundou? A Bíblia diz que as águas cobriram toda a terra. Não foi um localzinho não, é toda a terra. Ao ponto de que o monte da terra mais alto foi coberto 7 metros acima. Mas estava quem? Noé, os bichos, tudo lá dentro do barco. Por quê? Porque Deus estava no projeto. Deus estava no projeto. Aleluia. Deus estava no projeto. Diga para alguém que está do seu lado, diga para ele: se Deus estiver dentro do teu projeto, ninguém e nada impedirá o projeto de ter êxito. Aleluia. Deus sabia que esses tolos estavam fazendo desde o começo. Deus sabia. Ou você acha que Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Ninguém pode se esconder de Deus.
Davi diz no Salmo 139, versículo 7: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais fundo da terra, lá tu também estás. Se tomo asas da alvorada e me detenho para o confim do mundo, lá também tu estás. Para onde fugirei? Nas trevas tu não conseguirás, aleluia, se esconder de mim, e a luz ao redor de mim se fará noite, porque a própria treva não te será escura. As trevas e a luz são para ti, ó Deus, a mesma coisa. Você não pode esconder de Deus nenhum projeto, nada que você faça achando que ninguém vai saber, achando que ninguém vai descobrir. Eu tenho uma péssima notícia para te dizer: o mundo diz: o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas a Bíblia diz: o que ninguém sabe, Deus estraga. E o projeto que Deus não está, ele está só. Bate nesse crente que está do seu lado e diga para ele: você não pode se esconder de Deus. Deus está em toda parte. E o que nós estamos lendo em Gênesis é o que chamamos de antropomorfismo. O que é antropomorfismo, pastor? Antropomorfismo é uma maneira de descrever Deus de um jeito que a gente possa entender. Quando a Bíblia diz: e Deus desceu para ver, não significa que ele tem que sair de lá e vir para aqui para ver o que a gente faz, não. Isso é uma linguagem antropomórfica. A Bíblia está dizendo que Deus estava de olho. É o jeito da Bíblia falar para a gente entender na nossa linguagem. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. E aqueles que se reuniram em Babel não convidaram Deus para o projeto. Deixa eu perguntar para você essa noite: já convidou Deus para participar? Agora tem um detalhe: se ele não gostar, sabe, esse é o nosso problema. A gente não convida Deus porque a gente quer que dê certo. Se tu convidar Deus e dizer assim: não vai ganhar não, não quero não, você não, a porta não vai se abrir não, é isso que a gente tem medo. Não vai dar certo não, porque eu não quero isso aí não. O povo de Babel teve isso. Não convidaram Deus para o projeto. Por quê? Porque ficaram com medo de Deus dizer que não vai dar. É por isso que muitos namorados, irmã Diaconisa Marlene, não oram no namoro, porque tem medo de Deus dizer assim: não dá certo não, que vocês... Por isso que muita gente, Jadiel, não ora para saber se pela porta de emprego, porque tem medo de Deus falar pela sua palavra que não quer. Por isso que muita gente não ora para saber qual é a vontade dele no seu reino, porque tem medo do que Deus vai dizer. Por isso muitas vezes nós não convidamos Deus para o nosso projeto. Deus não tem espaço na nossa vida. Porque se Deus tivesse sido convidado, se Deus estivesse no projeto, o resultado seria muito mais favorável. Deus disse a Noé como construir a arca, e ela permaneceu à tona sobre a pior tempestade que a humanidade já sofreu. Você tem visto tempestades ruins no Brasil. O Rio Grande do Sul não está suportando. A estrutura construída pelo governo do estado não suportou algumas chuvas que caíram naquele lugar. Mas nada é comparável ao dilúvio da época de Noé. Deus disse a Salomão para construir o templo, e ele era a coisa mais bela que o homem tinha visto. Se Deus está no centro do que você está construindo, então o edifício vai ser forte e vai ser bonito. Se Jesus Cristo está no centro do teu casamento, seu casamento vai durar. Se Jesus Cristo está no centro da sua família, seus filhos serão abençoados. Se Jesus Cristo é o primeiro lugar nas suas transações comerciais, no seu dinheiro, elas serão preservadas enquanto todas as outras falharam. Aleluia, aleluia. Na pandemia de Covid-19 tudo se quebrou, mas a igreja do Senhor permaneceu operando debaixo da unção. Por quê? Porque é um projeto que Deus estabeleceu. E terça-feira eu fui para a faculdade. Eu escutei da boca do professor, que ele é ateu, dizer uma coisa importante. Há 10 anos atrás, todos os grandes estudiosos disseram que a religião
principalmente a evangélica, acabaria em 10 anos por causa da tecnologia. Aí o que a gente fez? A gente aprendeu a usar o celular, a gente aprendeu a usar o aparelho de som. A igreja se adaptou à tecnologia e nós estamos de pé. E a igreja é a instituição religiosa que mais sabe usar a tecnologia para levar a palavra de Deus. Nós somos a única religião que está na televisão, que está no rádio, que está na internet, que está nas caixas de som do Brasil, mundo afora. Nós somos a única religião que para a rua, que fecha, que bota palco, que disputa com a música do mundo. Nós estamos lá mostrando que a igreja, ela não perde para ninguém. Por quê, pastor? Porque é um projeto de Deus. A humanidade precisa entender a lição de Babel. Se Deus não está no projeto, então o projeto está fadado ao fracasso. Vou dizer a você: se o pecado está te iludindo, te dizendo que esse teu casinho aí com não sei quem vai para frente, sinto muito, vou dar tempo, vai se acabar em nada. Se alguém está dizendo para você que roubar, passar a perna nos outros, vai te levar para algum lugar, sinto muito, é questão de tempo, vai acabar em nada. E nós estamos em ano eleitoral. Quero dizer uma coisa aqui para a igreja: cuidado para você não enganar ninguém. Vou comer de todo mundo e vou votar em fulano. Você vai se acabar em nada. A igreja aqui é livre para votar em quem quiser. Agora não engane ninguém. Não engane nenhum vereador. Não engane nenhum candidato a prefeito. Porque não tem o jeito certo para fazer a coisa errada. Você vai enganar agora por 100, por 200, por 300. Mas depois que Deus descer para ver o que você fez, eu quero estar debaixo do sangue de Jesus. Aonde eu chego, todo mundo sabe para onde eu vou, quem eu sou, com quem eu estou. Não estamos aqui para enganar ninguém. A igreja do Senhor precisa se posicionar, porque Deus não aceita gente fraudulenta dentro da sua casa. Aí depois vem como se nada tivesse acontecendo, toma a ceia, e Deus está dizendo: maldito és tu, fraudulento. Aprenda com a torre de Babel: certo é certo, errado é errado, e a igreja vai continuar falando a verdade. Terceiro e último ensinamento: Deus acabará fazendo o que Ele disse que é para fazer. Repita comigo: Deus acabará fazendo o que Ele disse que é para fazer. Olha o versículo 8 e 9. O que aconteceu? O povo ficou na cidade? Ficou? Conseguiram construir a torre? Eu estou nem preocupado, Jardiel, estou nem preocupado, porque no final Deus vai fazer o que Ele disse que quer que faça. Vai fazer não? Não tem problema. Você querendo ou não, Deus vai fazer o que Ele quer que seja feito. Embora o próprio pensamento de que é repugnante para nós, porque assim o desejo de andar de qualquer maneira nos agrade, Deus vai finalmente começar o próprio projeto dele. Deus disse a Adão e Eva: não coma. Eles comeram, não tem problema, vai morrer. Deus disse a Caim e Abel: Caim, o pecado virá sobre ti, convém que domine. Não dominou, não tem problema, está marcado para sempre. Deus disse, aleluia, ao povo de Babel: se espalhe, não vamos ficar junto. Vamos ver. Vamos ver quem é que luta contra Deus e ganha. Aprenda com o exemplo de Satanás, que fez uma rebelião no céu, conseguiu convencer uma terça parte de milhões de anjos, mas quando Deus disse: Miquel,
o diabo foi derrubado, caído por terra, e o céu disse: digno é o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. Ninguém luta contra Deus e ganha. Ninguém luta contra Deus e vence. Ninguém luta contra Deus e prospera. A vontade de Deus será feita para sempre. Sabe qual é o nosso problema? É que muitos pregadores e muita religião apresenta Deus como um cavalheiro que não força nada a ninguém. Quem disse que Deus não força? Deus não força você a ser salvo. Mas quando Ele tem um projeto, não tem boquinha. Vai ser feito como Ele quer que seja. Eu não sei de onde tirar essa ideia, porque da Bíblia não é. Deus acabará por fazer a sua própria maneira. Deus nos criou como diz a Escritura. É estranho que pedimos a Deus que nos ajude quando estamos doentes, e até mesmo pedimos ajuda a Jesus para curar os nossos corpos. Contudo, quando estamos bem, fica de fora Deus. Não é não? Quando o negócio aperta, Deus não deixa não, Senhor, a minha esposa morrer. Aí quando o negócio está tudo bem, quer nem saber de Deus. Irmão, vigia que isso não é certo. O negócio é comigo e Deus. É com você e Deus mesmo. É desse jeito mesmo. Só Deus pode nos julgar. Isso aí é bom, é? Tu acha que isso é bom? Só Deus pode me julgar? Você acha que isso é bom? Ele sabendo exatamente as maquiavelices que tem no teu coração, as trapaças que tem na tua mente. É muito estranho, que tolice. Em nossos dias e época nós não tememos a Deus, e ainda assim, por outro lado, somos surpreendidos com o aumento de doenças mortais e enfermidades. Deus nos desenhou ao longo de certos princípios e com determinadas necessidades, mas dentro de cada pessoa tem um lugar, um vazio, uma coisa que nos diz que Deus é real. Eu digo pelos ateus. Vocês viram a abertura das Olimpíadas? Estão dizendo agora que aquela crítica foi aos deuses de Roma, mas não foi não, porque a imagem que eles pintaram lá é exatamente a pintura de Da Vinci da Santa Ceia. Botaram algumas pessoas gays, lésbicas, transexuais, bissexuais para representar Jesus e os apóstolos, e zombaram da Santa Ceia. Interessante, existe mais de 300 deuses. Por que toda vez só zomba de Jesus? Ninguém zomba de Papai Noel. Ninguém critica Bafomé. Ninguém fala mal, só fala de Jesus. Sabe por quê? Porque é o único Deus verdadeiro. Ninguém se importa com o que não existe. Ninguém se importa com o que é falso. Ninguém se importa com o que é mentiroso. Jesus disse: eu serei perseguido, odiarão a vocês por causa de mim, porque Ele é verdadeiro e Ele vive. O mundo que está debaixo do poder do diabo odeia Jesus, odeia a Santa Ceia, odeia a igreja. Aleluia. O tolo ateu sabe que Deus existe. Nós o buscamos na igreja. Nós olhamos para cima no meio da noite e sabemos que Deus está lá. Ele pode dizer com os lábios que Deus não existe, mas quando a dificuldade vem, ele olha para cima com a mesma intensidade que todos nós, porque Deus ordenou ao homem espalhar e repovoar a terra. Embora o homem resistisse, Deus insistiu e todos foram dispersos. Deus confunde as línguas e todo o povo foi espalhado, porque não há, aleluia, quem lute contra Deus e permaneça. Jesus é a torre para onde devemos correr. Neste curto período de tempo, o que chamamos de vida, Deus ordenou que nós submetêssemos a Jesus Cristo e a sua palavra. Devemos ir a Ele que morreu por nós, para servi-lo, para contar os outros sobre Ele. Deus, nosso Salvador, centro das nossas vidas.
China começou a perseguir a igreja. Não tem mais igreja na China, mas é o país que mais se converte crente no mundo. A Rússia começou a perseguir a igreja. Não tem mais igreja na Rússia, mas a Rússia é o segundo maior país que mais se converte gente no mundo. Na África, onde cristãos são perseguidos e mortos se forem encontrados com a palavra, pessoas estão dando as suas vidas para dizer que Jesus é o único que salva. Na Venezuela, aleluia, o ditador está orando para Deus derrubar aquele homem. O próprio presidente do Brasil já está começando a se balançar e deixar o ditador de lado, porque se levantou contra a igreja, disse que perseguiria a igreja, e ninguém permanece de pé perseguindo a igreja e permanece de pé. A China vai cair, a Rússia vai cair, a Venezuela, a Bolívia, a Colônia, todos os países que se levantam contra o povo de Deus caem. O Hamas, o Líbano e o Hezbollah ameaçaram destruir Israel por inteiro, atacaram o povo israelita, aleluia, pegaram todos de surpresa. Mas essa semana eu vi na CNN que o líder do Hamas foi morto, o líder do Hezbollah foi morto, o líder do Líbano foi morto, porque ninguém se levanta contra o povo de Deus e permanece de pé. Não permanece, não permanece. E esse princípio é tão forte quanto um mandamento. Foi o mandamento que aqueles em Babel tentaram evitar. Deus disse: se espalhem. Quando Deus desceu, que viu todo mundo fazendo a torre, Deus disse: vamos confundir as línguas. Peraí, Deus disse vamos. Isso é uma linguagem para dizer que o Pai, o Filho, o Espírito Santo estavam agindo juntos naquela situação. Vamos confundir as línguas para que eles não se entendam e se espalhem pela terra. E a Bíblia diz que veio um sopro. Aí um começou a falar espanhol, o outro inglês, o outro japonês, o outro coreano, o outro português do Brasil, e ninguém mais sabia conversar com ninguém. É por isso que hoje existe muitos idiomas diferentes, porque lá atrás Deus mudou as línguas. Era uma só, Deus mudou. Vocês perceberam que o homem, mais uma vez, está aprendendo a se comunicar com pessoas de outra língua? Hoje já tem gente que fala inglês, espanhol e alemão. A inteligência artificial está sendo criada para fazer com que o povo da terra se torne um só. Mas Deus disse o quê? Não vai não. O Google e a OpenAI estão criando uma linguagem. Meu celular, tá com o Elivelto ali, o meu celular, ele tem uma função de que se eu ligar para os Estados Unidos, o cara lá me entende em inglês e eu entendo ele em português. O meu celular já tem. Quando a grande revolução mundial acontecer, o que é que Deus vai fazer? Olha, rapaz, está todo mundo falando a mesma língua. Eu estou curioso para saber o que é que Deus vai fazer agora. Porque aqui Deus mudou o idioma. E o que será que Deus vai fazer? Não sei, mas estou curiosíssimo. Irmãos, a história da humanidade é muito mais interessante do que filme de Netflix, do que novela. Quando eu começo a ler a Bíblia e começo a ver as coisas, eu vejo, Deus vai fazer um negócio. Jesus disse: olhai para os tempos, olhai para as estações, assim como o céu se fecha e vocês sabem que vai chover, assim como uma fruta amadurece e vocês sabem que se não comer, ela vai cair, vai apodrecer, assim também as coisas que eu disse que aconteceriam estão próximas de acontecer. Aí eu fico olhando para a Bíblia, fico olhando para o mundo e fico dizendo: rapaz, Deus vai fazer um negócio aí. Nós temos que ser inteligentes. Quando eu chego na igreja, Diaconisa Marlene, que eu começo a olhar com os olhos espirituais, eu digo: Deus vai fazer um negócio aí hoje. Deus tem uma cura para realizar aqui hoje. Por quê? Porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. Fica de pé essa noite. Não adianta
alguém do seu lado, não tem? Diga assim para essa pessoa, segura aí a mão dela e diga assim: não adianta. Diga assim para ela: não adianta. Deus triunfará, Jesus será exaltado. Diga: toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor sobre a terra. Aleluia! Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser alterados. Eu vim declarar para você essa noite o que Deus está mandando dizer pela sua palavra: Babel, eu frustrarei os teus planos, mas aqueles que estão debaixo da minha vontade, aleluia, eu protejo, eu guardo, eu livro. Olha você de pé aí, o inimigo queria te ver para baixo, queria destruir a tua casa, queria lançar o teu nome na lama, mas olha você aí, declarando que somente Jesus é Senhor sobre a tua vida. O Ministério Louvor pode subir para ministrar, pode já entrar na primeira música. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus, você pode adorar o nome de Jesus. Eu quero convidar aqui nos pés do altar, somente você que tem um projeto, algo que Deus colocou no teu coração e você não sabe o que é que fazer. Você precisa da ajuda de Deus, você precisa que Deus entre nesse projeto. Quero convidar aqui nos pés do altar, no momento que a banda vai começar a ministrar, aleluia, você vai entregar aqui o teu projeto. Eu não sei se é um comércio, eu não sei se é, aleluia, um casamento, um namoro, eu não sei em que área é esse projeto que você precisa que Deus entre nele para tomar rumo, para tomar direcionamento, aleluia. Mas essa noite eu ouvi a palavra do Senhor, Ele te chama, vem entregar hoje no altar, vem entregar hoje no altar. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Quem puder, tiver condições de se ajoelhar, se ajoelhe aos pés do altar. Quero convidar os obreiros a estarem pondo as mãos enquanto nós vamos ministrar. Quem puder se ajoelhar, procure um lugar mais próximo do altar e se ajoelhe, entregue ao Senhor, entregue ao Senhor. Ei, Deus fará vitória nesse projeto. Deus te trouxe aqui porque Ele vai entrar na causa, Ele vai entrar na situação, Ele vai mudar o quadro. Porque quando Deus entra, quando Deus decide ajudar, quando Deus decide mexer, aleluia, as coisas começam a mudar, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a dar certo. Mas Deus precisa estar no projeto. Entrega o teu projeto na mão de Deus hoje. Entrega o teu projeto na mão de Deus hoje. Entregue o seu projeto na mão dele. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Que cai o teu espírito. vem fazer, Senhor, e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito de Joel. Aviva-nos, vem fazer. Vem, Jesus. Aleluia. Aviva-nos, Senhor.
Troca o pé de Emerson. Qual é o tom? Entrega esse projeto, entrega. Você não vai desistir, você não vai parar, não vai olhar para trás. Porque Deus trouxe você aqui essa noite para te dizer que o projeto que Ele colocou na tua mão é um projeto de vitória. É um projeto que vai superar essa tempestade. É um projeto que o diabo não vai se levantar para ganhar, porque a vitória Ele está colocando na tua mão. Você não precisa de ninguém da terra para resolver isso. Deus vai levantar pessoas a teu favor, ao favor da tua causa, ao favor da tua vitória, ao favor do teu projeto. Porque esses planos não são teus. Você será um instrumento que Deus vai usar. Aleluia, aleluia. Deixa Deus entrar nesta causa. Deixa Deus entrar nesse projeto. Não temas, filho meu. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não, nenhum dos teus planos, Deus, podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Ele, aleluia, encher a tua vida. Deixa Ele fazer, porque Ele sabe fazer. Escute isso. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, como igreja, declarar sobre este povo, Pai, que este projeto está nas tuas mãos. Este projeto é teu, é algo que tem nascido no teu coração. E não me importa quanto o inimigo pareça forte, não me importa quanto o inimigo pareça grande. O que importa é o que tu decidiu se cumprirá. Aleluia! O inimigo tem se levantado com força, com lança, com vigor, mas nós vamos com a tua palavra. Labarassa badakamas, edekemes tokomonose. Stakabadakamas torobodokomonosui. Alabadakamas tomodokomonose. Nós vamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma palavra, debaixo de uma palavra, debaixo de uma palavra. Nós vamos sair vitoriosos. O inimigo vem com furor, o inimigo vem com a sua fortaleza, mas nós vamos com a palavra. Ah, meu Deus, fortalece a nossa fé, abre a
nossa visão. Abra a nossa visão. Abra a visão, abra a visão. Que o Espírito Santo agora te mostre quem você vai chamar, o que você vai fazer, como você vai fazer. E quando você fizer, o quadro mudará, porque é de Deus. Porque Deus vai mudar o projeto. Porque Deus, Ele faz coisas novas e grandes. Aleluia, aleluia. Será que você pode sentir a presença de Deus renovando a tua alma essa noite? E Ele está dizendo para alguém: não temas, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Eis que a roda vai girando, e algo novo, eita Deus, grande, eu estou fazendo. Aleluia. Tem algo novo de Deus se movimentando. Aleluia. Grande é santo ao Senhor. Fica de pé essa noite, fica de pé. Aleluia. O inimigo será envergonhado, porque Deus vai fazer. Armadilha preparada pra você, é uma guerra espiritual. Retorno isso. E você não vê o inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos fez o quê? Chegou aqui pra guerrear. Ele vai abater o exaltado, ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo, ele vai trovejar contra eles, ele vai esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima os carros do fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus. Levanta a mão pra adorar bem alto nessa noite. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar menos da pequena, vai fazer surpresa na terra, na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Surpresa quente aqui na terra, armadilha preparada pra você, é uma guerra espiritual que você não vê, o inimigo rodeando, querendo atacar, mas o quê? Jesus, ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado, ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te tirar do perigo, ele vai trovejar contra eles, ele vai se esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto, ele queima os carros no fogo, ele dá provisão. Olha pra quem está do seu lado e liga para ele assim, diga assim para essa pessoa: quando Deus quer fazer, Ele faz, acabou. Quem crê que Deus está fazendo uma coisa nova? Porque o teu projeto não é uma torre de Babel, é algo que nasceu do coração de Deus. Vamos tocar, Deus vai fazer. Deus vai fazer uma coisa nova.
esse gigante aí, para o nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, para o nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, para o nosso Deus é nada. Esse levante aí, para o nosso Deus é nada. Alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus, pode acender. Alguém afastado ou afastada que quer entregar a vida para Jesus hoje? Tem alguém? Tem alguém afastado? Ou tem alguém que ainda não aceitou Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé? Tem alguém em nosso meio? Não tem? Então vamos terminar o culto. Só lembrando a vocês, sábado agora, depois de amanhã, 6h15, o ônibus vai estar saindo aqui da frente da igreja. Amém, queridos? Amém? Pai, leva o teu povo para casa. Guarda os caminhos do teu povo. Nos livre de todo o mal, que nós possamos chegar em paz. Guarda o nosso sono. Nos dá uma noite de sono reparadora. Porque estamos, Senhor, aqui debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Entra no nosso projeto. Nos ensina como o Senhor quer que seja feito. Quer aceitar Jesus? Pode subir com Ele. Nos ensina, meu Pai, e guarda a nossa vida. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Você diz? Fique em pé rapidinho. Uma criança já sabe o que é da vida, quer aceitar Jesus, e tem gente velha aqui no nosso meio que não quer. Está vendo como é? Jesus disse: deixe vir as crianças. Olha, no dia que uma criança disser: deixa eu fazer, deixa eu ir, deixe. Ah, o inimigo vai se levantar contra uma criança que quer fazer um negócio para Deus, não. Sobre as crianças há algo sobrenatural, que quando elas dizem assim: deixa eu cantar um louvor, deixa eu ir também para o evangelismo, deixa eu ir naquela visita, por mais que você ache que ela não está preparada, está muito mais preparada do que você imagina. Vamos apresentar a vida dele? Como é teu nome? Júnior. Júnior. Diga assim comigo: Chega Jesus, essa noite eu me entrego a minha vida a ti. Escreve meu nome no livro da vida. Me recebe como teu filho. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar a vida de Júnior, que ele possa ser cheio da tua presença, que ele possa firmar os pés, e que a tua bênção esteja sobre ele, guardando e protegendo de todo o mal. É assim que nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Pode descer com ele. Costa com as mãos. Um abraço para você que está nos assistindo pela internet. Deus te abençoe em nome de Jesus. Costa com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: tchau.